Aguenta firme, não desista, continue a lutar. 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. O que há por trás do espírito de rebeldia? Primeiro gostaria de colocar aqui o que significa rebeldia. Rebeldia, segundo o dicionário Aurélio, significa rebelar-se contra a autoridade, desobediência ou descaso para com a autoridade superior. Como a própria palavra sugere, vivemos num mundo, e mundo esse que é chamado de era de rebeldia. Eu convido vocês a olharem ao seu redor e provem para si mesmas o que eu acabei de dizer, vendo estes exemplos. Grandes crimes são cometidos por jovens, e pior ainda, a maioria de idade escolar. Esposas se rebelam contra a autoridade do marido, quebrando, assim, o arranjo que foi feito por Deus, em Efésios 5, 22 a 24. Bárbaros crimes envolvendo a morte de pais por parte de filhos e vice-versa. E o ser humano já não se preocupa mais com seu próximo, visando apenas os próprios interesses, e várias outras coisas descritas no livro, conforme 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A rebeldia, como podemos ver, aflige a todos nós, o que nos leva a fazer uma pergunta importante. É proceder mais proveitoso e melhor? Será que isso vai ser proveitoso e melhor para a sua vida? Se você estiver sobre esse espírito de rebeldia? A resposta, logicamente, se encontra no meio da comunicação existente entre o nosso único Deus verdadeiro e nós. Sua palavra sagrada, as escrituras sagradas, ou como alguns chamam, a Bíblia, independente do nome, todos cremos nas palavras registradas em 2 Timóteo 3, de 16 a 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Crendo nessa maravilhosa verdade, examinemos o que ela tem a dizer a respeito da pergunta feita há pouco. Abra sua Bíblia primeiramente em Gênesis 3, 1 e leia até o verso 6. Depois, leia o verso 12. Vamos lá? 3, 1 até o 6 e depois o 12. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui, vamos para o 12. Então disse o homem à mulher: que me deste por disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que você entendeu do texto? Sim,
Vemos que a serpente, Satanás, que é o opositor, o diabo, o caluniador, como assim vocês quiserem intitulá-lo, ele foi o opositor quando decidiu se rebelar contra Deus e caluniador quando disse que Deus mentira para Adão e Eva, que eles não morreriam se comessem do fruto, como vimos no texto de Gênesis. Satanás, o diabo, tornou a rebelião atrativa aos olhos de Eva, fazendo-a crer que seria as mil maravilhas se ela comesse do fruto proibido. Eva, por sua vez, foi egoísta ao ceder à pressão por querer ser como Deus. Adão, como Eva, também foi egoísta por ceder à pressão, pois preferiu a sua mulher do que a Jeová, o próprio Deus. Isso se enquadra com a descrição do dicionário Aurélio sobre a rebeldia. Eles não acataram as ordens do seu superior, ou autoridade, no caso, Jeová Deus, e preferiram seguir antes a sua própria vontade do que a de Jeová Deus. Qual é a causa da rebeldia? Não é Deus que, por ter nos criado, sabe o que é melhor para nós? Qual o motivo, qual a causa para tanta rebeldia? A resposta é que humanos em geral são sinceros com seus sentimentos. Nós sentimos repulsa só de pensar que somos dominados por alguém ou algo. Assim como um filho se rebela contra o pai, a esposa contra o marido e o povo para com a opressão. Um outro exemplo bíblico que se aplica ao que está sendo explicado agora está no livro de Números 16, de 1 a 3, onde vemos Corá, outrora um servo leal de Jeová, que incentivou uma rebelião contra Moisés e Arão, pelo simples fato de se sentir dominado por esses dois servos leais de Jeová. Como é que Deus encara a rebeldia? Nós lemos no início, 1 Samuel 15, né? Jeová, ele se agrada e muito em que lhe presta obediência, em que lhe ouve a sua voz, e não quem demonstra a rebeldia. A gente pode olhar em Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Quais serão as recompensas para que se mantém fiel e íntegro ao Senhor? Na Bíblia, há várias promessas lindas de quem ouvia a voz de Deus, mas gostaria de destacar a registrada em Salmos 37, 10 e 11, que diz assim: E apenas mais um pouco, e o iníquo não mais existirá, e estarás certamente atento ao seu lugar, e ele não existirá. Mas os próprios mansos possuirão a terra, e deveras se deleitarão na abundância de paz. Então, amadas, que nós possamos refletir sobre esse espírito maligno chamado de rebeldia, né? Que nós tenhamos mais sabedoria ao nos colocarmos diante dos nossos líderes, porque a palavra de Deus é clara com relação a isso. Como é que eu posso fazer para obedecer ao Senhor? Considerando toda a palavra do Senhor. Tudo isso que foi dito hoje, nessas palavras, e tudo que está na palavra do Senhor. Existem muitos mais versículos e partes da Bíblia que falam a respeito disso. Mas que nós consideremos tudo isso que foi falado hoje. Meditemos bastante nessas passagens que foram colocadas, para que nós possamos então estar debaixo da obediência de Deus, também debaixo da obediência dos nossos líderes instituídos pelo Senhor aqui na terra. Amém? Started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into